E aí, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje temos um vídeo especial, vamos falar sobre relacionamentos com foco em casamento, beleza? Então já queria pedir para você, que é meu amigo, que me acompanha aqui, se você acredita nesse canal e que eu tenho algo a acrescentar na sua vida, por favor, se inscreve aqui rapidinho, ativa o sininho aí para chegar meus vídeos para você. São de 1 a 2 vídeos por semana e eu garanto que a gente vai ter uma conversa super legal aqui, tá bom? Bom, então vamos lá. Quero hoje falar sobre casamento, tá? Queria falar um pouco sobre o que eu penso, quais são os dilemas, o que eu tenho refletido a respeito desse tema, que eu acho que é um tema muito pertinente, né? Eu tenho pensado muito nisso porque eu tenho visto muitas coisas relacionadas a términos de casamento e etc, tá? Então, teve algumas coisas que eu vi, como por exemplo, recentemente eu acompanhei o processo de divórcio e depois reataram, né? O Peter Jordan do canal Inert, que é um cara que eu gosto bastante, e a esposa dele, os dois são casados há quase 30 anos. E era um casal muito legal, e tipo, ver ele se divorciar assim foi um negócio meio louco, né? E acabou que deu certo e eles voltaram. Fora isso, eu vi algumas outras coisas, né? Eu fui rever alguns vídeos do Felipe Franco e da Juju Salimeri que ficaram juntos por 13 anos. Depois terminaram e aí você vê a Juju dar uma entrevista e fala assim: agora com o meu novo marido, né? Agora eu sei o que é um relacionamento de verdade. Antes era um cara que me envolvia com gente que não me amava. Então, tipo, caraca, você fica pensando assim, né? É muito complicado. E também vi outros vídeos, como por exemplo o vídeo do Leandro Carnal com o Rafinha Bastos, falando sobre uma visão, ao meu ver, muito honesta e realista sobre casamento, né? Vi outras coisas, como por exemplo o vídeo de uma moça chamada Cíntia Chagas falando sobre o quarto divórcio dela com uma tremenda naturalidade. Então, são coisas que eu venho pensando bastante, né? E por que eu venho pensando bastante nisso? Bom, eu já falei aqui nesse canal, tem um vídeo, vou deixar o card aqui, sobre qual é o meu maior sonho, certo? Meu maior sonho é constituir uma família e ser pai. E aí eu, esses dias, estava pensando, qual que é o meu maior medo? O meu maior medo é construir uma família e destruí-la depois, perdê-la depois. E é lógico que tem recomeços, né? Eu conheço muita gente que já está no segundo, às vezes terceiro casamento e as coisas estão indo bem, tem sempre um recomeço pra gente, mas ninguém casa para divorciar, ninguém casa para dar errado, né? E bom, esse é o tema de hoje do nosso Teologia Marginal, terceiro não, segundo episódio, tá? Então, bora lá. Bom, continuando, é o meu maior medo, não vou mentir. Meu maior medo é eu me apaixonar por uma pessoa, eu me envolver com ela, a gente passar por muita coisa juntos e chegar um momento de a gente virar e falar assim, não faz mais sentido, cada um vai pro seu canto, sabe? Maior ainda meu medo é disso acontecer depois que a gente já, sei lá, tem uma vida, filhos. Deve ser um processo muito doloroso, né? Eu tenho alguns amigos que passaram por isso e é muito difícil, sabe? E é uma marca que vai ficar sempre em você. Óbvio que, como eu já disse, tem recomeço, as pessoas podem recomeçar e ficar bem, mas é muito difícil porque é a falência de algo que você acreditou que ia dar certo, né? Isso é muito difícil. E olhando assim, existem basicamente três modelos de relacionamento. Um primeiro modelo que na verdade não é um modelo de relacionamento, é um modelo de vida, que seria o celibatário, né? O celibato. Celibato, então, basicamente é como os padres vivem, né? As pessoas se abdicam dos seus impulsos, seus desejos sexuais, porque eles entendem que isso se envolver com uma pessoa é uma matemática difícil e não vale a pena. É uma engenharia complicada. E esse é o modelo, inclusive, já que o nome desse quadro é Teologia Marginal, é um modelo que aparece na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo recomenda isso, né? De que se você puder não casar e ficar solteiro, cara, fica solteiro. Porque você vai evitar muita coisa, né, que talvez não valha a pena. Então, o próprio apóstolo Paulo recomenda isso, né? Pra você ver que doideira. O segundo modelo seria o relacionamento monogâmico, que é o hegemônico na nossa sociedade, né? E um terceiro seria o relacionamento poligâmico, que também é um modelo que aparece na Bíblia, porque 90%, se não praticamente todos os heróis da fé do Velho Testamento, principalmente, eram todos poligâmicos, tinham mais de uma mulher, etc.
E eu já queria começar falando a respeito dos dois relacionamentos, modelos de relacionamento que eu não vejo como interessantes. O celibato eu não acho interessante porque você vai reprimir a sua natureza. O ser humano ele é dotado de desejo, de impulso. E aí você reprimir a sua sexualidade é quase como uma tortura para o seu corpo, né? Mas eu sei que é possível. É possível porque eu posso falar por experiência própria. Até os meus 22 anos eu consegui viver tranquilamente sem me relacionar com uma outra pessoa. E não me fazia tanta falta, porque eu não tinha referência do que era estar com alguém. Né? Porém, veio outro perigo, ao meu ver, do celibato, que é o fato de que por você ter uma natureza sexual e tentar reprimi-lo, isso vai escapar de outras formas, né? Aquela história do proibido é sempre mais gostoso, sempre mais legal. Então, geralmente, vou falar geralmente para não falar todo mundo, tá? As pessoas que não se relacionam com outros seres humanos, eles tendem a desejar, cobiçar pessoas que eles não se relacionam. Então entra muito a questão da pornografia, da masturbação, somente com homens, né? E também impulsos da cabeça, de você ficar se imaginando com alguém que não é seu, né? Uma pessoa que não está com você. E às vezes você sexualiza uma memória que não deveria ser sexualizada. Eu acho que não é um modelo muito interessante, porque você priva o seu corpo da natureza dele, então não faz muito sentido para mim. Assim como não faz, por exemplo, a poligamia. E talvez o modelo de poligamia mais famoso hoje em dia seja o relacionamento aberto. Tem muita gente que tem um relacionamento aberto, onde existe um combinado entre o casal e eles periodicamente ou organicamente trazem outras pessoas para o relacionamento ou se relacionam com outras pessoas, mantendo o relacionamento que eles já têm com o parceiro. Não acho legal também porque é basicamente você admitir a si mesmo que você vive em função dos seus impulsos. Os seus impulsos falam mais alto do que a liberdade de escolher fazer a coisa certa. E por que não se relacionar com mais de uma pessoa é a coisa certa a se fazer? Bom, tem alguns motivos. Talvez o primeiro é que o ser humano é egoísta. Então, da mesma forma como a gente é egoísta para querer o outro, querer aquilo que não temos, somos egoístas para se sentir mal quando alguém que é nosso não está priorizando 100% a gente, está trazendo outras pessoas, se relacionando com outras pessoas. Então, a matemática é difícil também. Fora isso, eu acho que é um estado de frieza do ser humano muito triste, de você admitir a si mesmo, pessoas talvez sejam descartáveis, né? Então, por que eu gostaria de ter um relacionamento poligâmico ou um relacionamento aberto? Basicamente, é para eu satisfazer os meus desejos, a minha carne, o meu corpo. E acho que quando você tem uma concepção correta de um relacionamento, você entende que o relacionamento vai muito além da parte sexual. Para falar a verdade, eu acho que o relacionamento tem mais a ver com companhia. É você ter alguém para você contar, né? Algumas vezes eu fiz algumas leituras da minha mente tentando explicar o que eu acho de mais incrível num relacionamento. E o que eu acho mais incrível é que são pessoas completamente diferentes. E aí você imagina você vivendo a tua vida com seus dilemas e aí você precisa conversar e você resolve se abrir para o seu parceiro. E aí você está contando uma história chata do seu trabalho com um monte de gente que você não gosta, né? E aí você tem ali diante de você uma pessoa que não tem nada a ver com a tua vida, que não te deve nada e que está ali te escutando, pensando, nossa, sério, verdade, te dando atenção sobre um problema que não é dela. E é aquele momento que você para e pensa, caraca, velho, essa pessoa não tinha nenhum motivo para estar aqui, mas ela tá. Né? Então é absurdo você conviver com uma pessoa e ela se importar com problemas que são seus. Isso é muito louco. E aí eu entro na defesa do relacionamento monogâmico, né? Não vou entrar no mérito de ser heterossexual ou homoafetivo. Eu só estou falando mesmo de dois indivíduos. E aí eu quero frisar nisso porque é um modelo. Não é o único modelo, mas ao meu ver é o melhor. É o que mais funciona.
dada as complexidades do ser humano. E aí a gente para e percebe que esse relacionamento monogâmico está com sérios problemas. E as pessoas insistem em dizer que ele não funciona. E eu entendo elas, porque as pessoas acabam tendo experiências ruins no relacionamento monogâmico e aí querem reproduzir isso como se fosse uma situação que não funciona. Mas na verdade ele funciona. Não funciona para todo mundo, mas funciona. E eu penso que ele funciona porque ele é um ambiente onde você expõe o pior e o melhor que você tem. Uma frase que para mim faz muito sentido, não sei se alguém já disse isso, mas eu gosto de olhar ela, é a seguinte: o relacionamento, né, o casamento, ele desperta o melhor e o pior de nós. E ele só começa depois que a gente perde a admiração pelo outro. Olha que doido isso. Porque precisa existir em algum momento da trajetória de você com seu parceiro, com a sua parceira, um momento onde você vai se desvencilhar da paixão, daquela visão cega de que a pessoa não tem problemas e defeitos, e você vai ver o pior dela. E aí você fala, meu Deus, onde que eu me meti? E aí entra a magia ou a mágica do relacionamento, do casamento em si, que é você lidar com o pior da pessoa, expor o seu pior para a pessoa e mesmo assim os dois escolherem continuar a caminhar juntos. Né? E aí, eu escutei um teólogo falando uma vez que o casamento é um ambiente redentivo. E nossa, e é aí que eu quero entrar. Quando eu fico pensando nesse meu medo de casar e não dar certo, eu penso primeiro porque eu sei das minhas falhas, eu sei que eu sou uma pessoa muito difícil, e eu tenho medo de eu destruir uma coisa que eu construí. Até porque eu já namorei 3 vezes, fora os meus outros relacionamentos. Né? Eu tive um relacionamento, inclusive, que durou muito tempo, então eu considero como se fosse um namoro, seriam 4 então. E, puxa vida, quando eu olho assim, eu percebo as coisas que eu falhei, que eu errei, e obviamente que as pessoas também erraram comigo. E fazendo uma leitura muito sincera, se eu tivesse maturidade e se a pessoa ou as pessoas tivessem maturidade para permanecer, botar o ego de lado para fazer dar certo, nós estaríamos juntos. Né? Mas essa não é uma coisa fácil, porque a gente dá o que a gente tem, o que a gente é. A gente faz o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. O Cortella fala isso, né? O melhor que você tem dentro das suas possibilidades. Então, obviamente, é fácil eu falar isso hoje, porque eu tenho a mentalidade de hoje. Mas eu não tinha essa cabeça lá atrás. Né? Mas talvez se eu tivesse a decisão e a firmeza de permanecer e da minha parceira permanecer, das minhas parceiras permanecerem, muito provavelmente nós estaremos juntos, teremos vencido essas dificuldades e teremos um relacionamento maduro. Porque a grande verdade do ambiente redentivo do casamento é isso. É que é um ambiente onde você, na fase da conquista, vai mostrar o melhor que você tem. Isso é natural, gente, é normal. Tem muita gente que reclama, né? Que depois passa um tempo, mas a pessoa mudou, não tá bom como era antes. Você era assim, agora não é mais. Isso é natural, gente. É nosso instinto. A gente vai com toda a energia que a gente tem para conquistar. Depois que a gente conquista, a gente começa a relaxar um pouco e ser mais a gente. E esse processo é um processo natural. Né? Então, tem até um dado estatístico que no Brasil hoje, mais de 50% dos casamentos terminam até o 5º ano, ou seja, depois de 5 anos, mais de 50% dos casamentos no Brasil são desfeitos. E por que será que isso acontece? Eu acho que justamente por causa disso. À medida que o tempo vai passando, você vai conhecendo o melhor e o pior da outra pessoa, e lidar com isso é muito difícil. Né? Tem uma frase do Karnal, que eu gosto bastante de ler no Karnal, que ele fala assim, olha, todo mundo é legal por 1 hora. Eu por 1 hora, falando de mim agora, eu consigo ser incrível, gente. Por 1 hora eu consigo fazer você rir, eu consigo ser legal, consigo ser divertido, consigo ser muitas coisas bacanas. Mas a verdade é que passa o tempo, depois de 1 hora, meu amigo, conviver comigo não é fácil. Com os meus dilemas, com as minhas dificuldades, com os meus vícios, com os meus traumas. E aí você leva tudo isso pro relacionamento, cada um traz a sua bagagem. E o tempo vai passando e vocês vão se expondo, vulnerabilizando.
Então não tem como você se esconder dentro de um casamento, um relacionamento. Você vai ter que se expor, tanto o seu melhor quanto o seu pior. A pessoa vai fazer o mesmo e aí vai acontecer uma coisa muito louca, que é o fato de que vocês vão ter que se desconstruir para conseguirem conviver harmonicamente. Eu olho meu pai e minha mãe, eles têm um casamento de quase 30 anos, se não 30 anos já. Deixa eu pensar, 95, 2005, 2015, 2025. Vai fazer 30 anos ano que vem. E, cara, eles tiveram que abrir mão de muita coisa. Teve coisas que minha mãe teve que ceder pelo meu pai, que meu pai cedeu pela minha mãe. Teve coisas que minha mãe não cedeu, meu pai teve que aceitar. E coisas que meu pai não cedeu, minha mãe teve que aceitar. Então, o casamento é esse ambiente de desconstrução e construção. Olha que louco. Então, a gente expõe o pior de nós, isso é muito difícil. A gente é obrigado ou convocado a amadurecer e nos tornarmos o melhor que nós pudermos pelo outro. E aí, por isso que é redentivo, a redenção é a restauração. É a restauração da essência do homem, da essência da mulher, do melhor que nós podemos ser, daquilo que nós fomos criados para ser. Então é nesse ambiente onde a gente vai deixar o nosso ego cada vez mais de lado pelo bem comum. Então o ego morre para o coletivo sobreviver. Isso é muito legal. O casamento é a instituição que existe no mundo, a única, ao meu ver, capaz de fazer isso funcionar. Porque o filho e a mãe, se eles não se bicam, em algum momento o filho vai embora ou a mãe vai embora. Agora o casamento, em teoria, é uma coisa para a vida toda. Porque ninguém casa para se divorciar. É um processo muito difícil. Cara, se terminar um namoro é um parto. Todo mundo sofre, as duas partes sofrem. Né? E é muito difícil a gente passar por um processo onde a gente começa a realmente refletir e entender que não é a pessoa que é a vilã e eu que sou a vítima, ou o contrário. Os dois erraram, porque precisava dos dois para funcionar. E aí é muito difícil quando você passa por um término. Agora imagina o término de um casamento, com filhos. Cara, é muito traumático e é uma marca que vai ficar na sua vida para sempre, né? Então por isso tantas pessoas às vezes têm até medo. Mas a grande verdade é que não tem como controlar. Não tem como eu falar assim, ah, a fórmula é você fazer isso e vai dar certo, vocês vão ficar juntos para sempre. Não existe isso. Cada história é uma história. Eu posso estar falando isso daqui de boca cheia, falando, nossa, o Lipão sabe muito sobre relacionamento. E eu nunca consegui ter um relacionamento duradouro. Ou eu me casar e com 6 meses eu me divorciar. Com 10 anos eu me divorciar, com 15 anos eu me divorciar. Ou eu passar a vida inteira com essa pessoa. Ou me relacionar com uma pessoa e eu pensar, caraca, essa pessoa não dá certo, essa pessoa não serve para estar no relacionamento. E a pessoa vai lá, conhece outra e dá super certo. E fica a vida inteira com a pessoa e eu não consigo parar com ninguém. Porque cada história é uma história. A gente tem que fazer um mix entre os nossos limites e as nossas potencialidades. O que a gente consegue ser resiliente e suportar e vencer e o que a gente não consegue. E aí o que acontece é que conforme a vida vai passando, a gente vai se relacionando com pessoas, a gente vai se machucando, a gente vai se traumatizando, a gente vai trazendo traumas também da nossa infância, dos nossos pais, da nossa criação. Isso vai refletir nas nossas relações. E aí você vira essa salada toda e é muito difícil você conseguir conviver. Mas aí, caminhando para o fim do vídeo, depois de olhar tudo isso e de admitir que é meu maior medo e de entender que eu não, talvez não seja uma pessoa boa o suficiente para ter um relacionamento duradouro, eu não quero desistir. Não quero desistir porque o meu sonho é ter família. Então não posso desistir do meu sonho por causa do meu medo, embora seja extremamente desafiador. E aí você vai vendo algumas coisas que vão te reforçando que dá certo. Às vezes a gente vê muita coisa na internet ou na TV e a gente acha que tudo é assim, e às vezes não é. Tem vários exemplos que eu vejo de casais que me fazem refletir sobre isso. Eu conheço casais assim que, pô, estão juntos há 20, 30, 40 anos e são incríveis. Eu conheço casais também que, poxa, tem muitas lutas, muitas dificuldades, mas se amam e não se largam. Assim como eu conheço, por exemplo, pessoas que perderam a pessoa querida, a namorada, o marido, né, a pessoa da vida ali, e até hoje ama a pessoa, tem uma memória boa da pessoa. Então, não sei, eu olho assim as pessoas e eu encontro muitos motivos para continuar acreditando. Porque na mesma proporção que nós temos exemplos de coisas que não funcionaram, nós temos muitos exemplos de coisas que funcionaram. Então, é um desafio porque não tem como você amar sem se vulnerabilizar,
Não tem como você amar e não correr risco. Mas a gente sabe que vale a pena. E vale a pena porque o sonho de todo ser humano é ter alguém, é pertencer a algum lugar, é ter um lugar para onde voltar. E esse lugar para onde voltar é uma pessoa. Então é do nosso ser. Querer ter, querer ser, querer pertencer. Então, se o casamento é uma instituição falida, ela é falida porque ela é feita por pessoas, e pessoas são imperfeitas. E as pessoas são falidas, as pessoas são caídas, pecadoras. Então, o ser humano, ele corrompe a instituição do casamento. E tem muito saudosismo, né? Não, porque fulano, citando Beltrano, antigamente o povo casava e nunca mais divorciava. Muita gente traía, muita gente batia, oprimia, muita gente se anulava. Por isso que esses casamentos duraram tanto. Só que a gente está numa fase da sociedade, principalmente por causa da globalização, acesso à informação, onde a gente não quer mais estar num cativeiro, a gente quer ser livre. Né? Então eu acho que a dose é a gente, no casamento, estar disposto a ceder pelo outro, a abrir as suas mazelas, as suas falhas, as suas feridas para o outro. Precisa disso. E ao mesmo tempo você ser livre para inclusive ir embora. E aí entra a coisa da confiança, de você confiar a ponto de saber que a pessoa não vai embora. Mas ir embora no sentido de que você é um indivíduo, você é um ser, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, você gosta de um tipo de música, eu gosto de outro, sabe? O respeito à individualidade de cada um e a decisão de cada um madura em ceder um pelo outro para construir algo maior. Essa é a parada. E eu penso que relacionamento é uma coisa de gente madura, tenho aprendido isso. Relacionamento é uma coisa de gente madura porque você precisa realmente respeitar o outro. É tipo assim, você gosta de dormir 9 horas da noite, o seu parceiro gosta de dormir 2 da manhã. E tá tudo bem. Vocês não precisam ser iguais. Quem quer dormir 9 horas da manhã, 9 horas da noite, dorme 9 horas da noite. Quem vai dormir 2 da manhã, dorme 2 da manhã. Só que quem dorme 2 da manhã não atrapalha quem vai dormir às 9. E quem vai às 9 não atrapalha quem dorme às 2. Isso é muito difícil. Você respeitar a individualidade do outro e permanecer em comunhão e união. E por fim, eu acho que o casamento é esse ambiente redentivo incrível, porque ele, além de permitir a gente passar por esse processo de poda, igual a árvore, que precisa ter os galhos cortados para conseguir dar um fruto melhor, ou seja, eu preciso passar por um processo de desconstrução para eu conseguir construir algo realmente bom, eu ainda vou pegar essa construção e gerar um fruto. Ou seja, eu exponho o pior, trato, torno ele no melhor e eu coloco esse melhor, meu e do meu parceiro, a serviço de um terceiro indivíduo, de uma criança. E não estou falando de gente só de filho biológico, estou falando de filho adotivo também. E nem só filho adotivo, a sociedade, os amigos, o seu convívio, a sua família. Tem casais que não querem ter filhos e está tudo bem. E aí, esses casais, eles colocam o melhor que eles têm à disposição das pessoas que estão à sua volta. Então, olha que louco. É um ambiente onde você tem maior possibilidade de você amadurecer, de você crescer, de se desenvolver profissionalmente, de você desenvolver financeiramente, socialmente, né? Por ponto de vista de caráter também, um ambiente que você pode desenvolver bastante. E o incrível é você conseguir tornar o melhor do que esse relacionamento gerou em vocês a serviço de uma terceira vida, de uma terceira pessoa, e você entregar para a sociedade um ser humano que é um mix do que você e seu parceiro ou sua parceira são. Então isso é muito legal. E, poxa, por que não acreditar nisso? Por que não amar? Por que não se entregar ao amor? Por que não tentar de novo e de novo e de novo até as coisas darem certo? Penso nisso sempre e espero que com o tempo eu consiga acertar, assim como todas as pessoas estão tentando acertar à medida do possível. Eu espero que todo mundo que se propor a viver um relacionamento fechado, um relacionamento monogâmico, encontre um caminho. Né? Quem quiser viver um relacionamento aberto, um relacionamento poligâmico, eu só digo o seguinte, boa sorte, porque você vai precisar.
E quem quiser ser celibatário, cara, difícil. Boa sorte também. Né? E por fim, dentro do relacionamento monogâmico, eu acho que é importante a gente falar que a tradição religiosa influencia muito as dinâmicas desse tipo de relacionamento. E eu espero que as pessoas não deixem que o relacionamento delas seja guiado pelo que a religião diz. Que cada um viva suas experiências da melhor forma possível, faça o melhor que puder. Conte com o respaldo, seja da religião, seja dos amigos, seja dos parentes. Conte com ajuda, com bons exemplos, com bons conselhos, mas que a gente sempre saiba que a gente precisa tomar as nossas próprias decisões, viver a nossa própria história, independente do que os outros achem ou deixem de achar, tá? E aí eu termino lembrando de um filme que eu gosto muito, e esse filme ele conta a história de um cara que se apaixonou por uma moça, e os dois ficaram perdidamente apaixonados, e aí acabou que ela foi embora, depois ela casou com outro cara, e o cara nunca superou ela. Esperou ela, inclusive ele escreveu 365 cartas, uma por dia enviou para ela durante um ano. E nenhuma nunca chegou para ela porque a mãe dela escondia as cartas porque ela não gostava do menino. E um dia eles se reencontraram e tipo, e aí? O que a gente vai fazer agora, né? Ela tava, acho que noiva ou casada de um outro cara, e ele lá. Tinha uma moça que ele ficava, mas ele continuava amando ela. E aí ele pergunta pra ela assim, né? Joga ela na parede e fala, cara, o que você quer pra você? Sabe? Esquece o que sua mãe acha, o que eu acho. Olha a luz apagando. Esquece o que a sua mãe acha, esquece o que eu acho, esquece o que o seu pai acha, esquece o que o cara que você tá ficando, a menina que você tá ficando acha. Esquece o que a religião pensa, esquece o que a sociedade pensa. E por um instante, olhe para dentro de você e se imagina daqui a 10, 15, 20 anos, pensa no que você quer. O que você quer para você? Se o que você quer para você é construir uma família, independente dela estar falida dentro dos moldes e exemplos da sociedade, mano, vai lá e vive a sua experiência. Ponto. E essa cena desse filme me marcou bastante. O que você quer para você? Sabe? Então, é isso. É um papo que eu espero que acrescente alguma coisa. Beleza? Um grande abraço para você. Se puder, se inscreva nesse canal. Um abraço e até mais.